Fala, galera! Heber Medeiros na área, junto com vocês. Tudo bem, galera? O final de semana foi bom? Deu para aproveitar, curtir, se divertir, enfim, se alegrar ou não. Mas por que eu estou falando isso? Porque o final de semana é fundamental para nossa semana, para os nossos negócios, para os nossos investimentos. E eu sei porque nós temos que estar com a cabeça boa, preparados, atentos para as operações da semana, principalmente para os traders, tá? E também para os investidores para poder especular, analisar o mercado. Já quero deixar minha boa segunda-feira para todos, junto com uma boa semana. Lembrando que esta semana é uma semana de muitas notícias, de muitas especulações, de dados econômicos, de payroll, que vai com certeza agitar muito o mercado vai estar com muita movimentação, com muita oscilação e com muita variação. Então nós temos que estar preparados, atentos, até porque também tem a qual o mercado está esperando o corte ou não da taxa de juros aí em relação à divulgação sobre isso. Então, principalmente para as moedas, né? Com certeza vai ter muita movimentação, principalmente em relação ao payroll que será divulgado e as bolsas no mundo e no Brasil. Então nós temos que estar bem fortes com relação ao que essas notícias como podem impactar no mercado. Mas eu quero deixar aqui a estratégia para vocês, eu que opero muito Nasdaq, esse índice americano junto com o índice alemão, essa estratégia M15. O M de média, tá? O 15 de períodos e de minutos, porque o time é de 15 minutos. Vocês estão vendo aqui 15 minutos, junto com a média de 15 períodos. 15 períodos. Ela pode ser simples ou exponencial, aritmética ou exponencial, tá? Vocês vejam o tempo de vocês, mas ela é desenhada nesse formato, nesse modelo. E assim que começou o mercado, já dentro dessa estratégia que eu vou mostrar para vocês, nós já tivemos situações de negócios, né, com lucros, tá? E que também com stop. Apesar de pouco, mas nós vamos medir isso daqui juntos. Porque, na verdade, nós temos que calibrar juntos, tá? Nivelar juntos aqui para que vocês possam testar, fazer o backtest no dia a dia aí, nas negociações de vocês. Mas começou o mercado, essa linha divide a sexta da segunda-feira, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, assim que abriu o mercado, percebam a média, o preço abaixo da média ou acima da média, mas especificamente buscando uma tendência, uma formação de tendência e buscar acompanhar, porque a média ela é uma indicação para isso, é um indicador para isso, tá? O indicador de tendência. Então, como funciona? Ele abriu, você segue, né, a direção do preço. É óbvio que a tendência, ou o fluxo, ou o volume, tendo uma direção, você consegue realizar muito mais, ter muito mais negócios e a assertividade ser muito maior. Então, seguindo ela, aí nós temos aqui já desenhado a primeira entrada. Nessa região aqui, assim que o preço, né, vem evoluindo, você acompanha. Assim que ela buscar fazer o toque, dentro da continuação da tendência, o toque na média, aqui, o toque na média, agora vai, o toque na média, ou próximo da média, você já faz a sua negociação, tá? Você já faz sua negociação. Ou venda ou compra. Aqui no caso foi venda, tá? Média de 15, com 15 minutos, time frame, tá? E aí, a ideia é o seguinte. Eu desenhei também alguns pontos, de repente, de alvos. Você tem que ter pontos de alvos se você pensar em vender, que foi o caso, ou comprar. Aqui no caso eu tenho dois suportes que eu tracei, suporte 1 e suporte 2. Vocês estão vendo aqui. Esse aqui foi o suporte 2, né?
próximo das mínimas do preço da sexta-feira. Então eu tive referência da sexta-feira ou do dia anterior para poder operar o dia seguinte. E o suporte 2, eu vou voltar um pouco aqui. O suporte 2 é esse aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Mostrando aqui para vocês. Carreguei o computador, estava com a bateria fraca. Aqui e aqui. Então, eles serviram para minha venda. E aí, no caso, você teria que, se fosse para comprar, você teria que traçar alvos aqui em alguns pontos de resistência que você pode encontrar, que fique mais claro, mas eu vou colocar um parâmetro. Não é uma regra, mas é um parâmetro, tá? Então, assim que eu entrei nesse primeiro ponto de negócio, assim que ele veio fazer o teste do toque da média de 15, é claro que teve uns que foram próximos, mas não tão próximos como esse. Na hora, o mercado se movimentando, né? Esse aqui foi o mais próximo, tá? Já tem um mercado, aqui já passou, então a gente com certeza teve uma vela onde ela subiu aqui, né? E daqui a pouco ela foi sendo apagada, como aconteceu lá, mas chegou próximo do toque da média e ficou só o pavio, tá? Foi o que aconteceu lá. Indicando força ou movimento mais forte da continuação dos touros, né? Aqui empurrando o preço para baixo. Tá claro, apesar da disputa da briga que esse candle mostra pra gente. Mas foi a primeira entrada. O alvo, suporte 1, suporte 2. Se eu fosse buscar toda a pontuação, até o primeiro suporte lá da sexta-feira, eu teria 1.146 pontos, tá? No caso, o suporte 2, 2.225 pontos. Mas é muito ponto para esse caso. A gente está fazendo operações curtas, de 15 minutos, enfim. No segundo momento, a gente, seguindo o mesmo raciocínio aqui, provavelmente eu teria pegado o stop, tá? Então eu vou colocar uma média, de repente, do stop, de repente, em cima dessa briga aqui, ó, grande, antes do preço evoluir para baixo ou para cima, a gente teve uma resistência, podemos chamar de resistência aqui. Então seria mais ou menos, para quem fez a venda aqui, o stop seria mais ou menos aqui, de repente. Mas aqui eu coloco como stop. Pegamos stop. A primeira entrada com sucesso e a segunda entrada com stop, tá? Mas a gente poderia pegar, se a gente tivesse colocado stop aqui, de repente quem usa stop, por exemplo, ou prefere fazer na mão mesmo, mas quem coloca stop, aqui será um ponto, e a gente poderia pegar ainda um pouco desse candle de 15 minutos, né, que ele chegou a vir para baixo da média de 15. Mas eu coloco essa segunda entrada como stop, tá certo? Então, vamos para o próximo aqui. A próxima, também, agora, diferente do que a gente vinha seguindo para baixo, agora a gente segue ele para cima. Vocês estão vendo que o preço tentou subir ou romper a média de 15, depois o preço caiu novamente, seguindo aí a tendência, mas aqui já estava mostrando a exaustão do preço, né? O preço veio com muita intensidade para baixo, pegamos toda essa evolução. Na segunda vez, a segunda entrada foi aqui, assim que ele tocou a média de 15 para cima, não mais para baixo, eu faço a minha segunda entrada. Olha só que muita gente poderia ser pego, né, por esse movimento para baixo, até que o preço decidiu mudar um pouco a direção dela de baixo para cima, mas o nosso stop seria próximo do nosso último suporte ou do nosso último alvo. Eu ganhei aqui, agora entrando comprado, o meu stop vai ser aqui, em cima da minha realização provável da primeira entrada, tá? Então, seguindo o raciocínio, de repente, para quem não está entendendo, para o vídeo, se concentra, depois volta a assistir, volta a ouvir novamente e sempre acompanhar na média de 15, tá? Então, primeira entrada, segunda stop, terceira entrada, a gente também teve alvos aí, alvos para cima, pegando aqui, de repente, essa resistência aqui, que foi um dos alvos, tá? Assim como eu coloco suporte, como eu falei para vocês, a gente desenha também alvos pegando resistências, né? Então a gente tem referência, tá? A gente tem referência. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente tem referência para fazer negócio. Dando continuidade, dando continuidade, tá? Eu só fiz essas duas marcações mesmo. A outra
que eu vou mostrar para vocês, é um pouco aqui mais para frente, que é a terceira entrada. Depois eu esperei, eu trabalhei aqui no fluxo, eu trabalhei nesse fluxo, que eu também trabalho assim em movimento. Eu sigo junto com o preço, e foi o que aconteceu, eu segui junto com o preço aqui, fiz uma entrada rápida, entrada aqui, saída aqui, tá? Sem marcação nenhuma no gráfico. Eu poderia até acompanhar o preço até o suporte da sexta-feira, tá? Porque ó, tudo tem endereço, tá, galera? Eu sempre mostro aqui, tudo tem endereço, os preços todos têm endereço, ó. Poderia ter saído aqui, mas não saí. São movimentos e negociações rápidas. A terceira entrada foi aqui. Vocês estão vendo essa agressão forte. Quando, seguindo também a tendência, aqui nem tanto, né? Mas aqui mais ainda, né? Na nossa frente aqui, mostrando claramente o movimento dele, que é o que sempre eu faço aqui, principalmente com o Nasdaq, por isso que é a estratégia em cima dele, porque ele é muito volátil, a oscilação dele, ou o fluxo dele é mais constante do que inconstante, tá? Então, quando ele decide, né? Porque às vezes acontece de a gente não ter tantas oportunidades assim, mas aqui a gente teve. E aí a terceira entrada foi aqui, na média de 15, né? No período de 15. Entrei, né? De repente a gente poderia encontrar uma saída, mas o padrão que eu quero mostrar para vocês, para essa saída aqui, por exemplo, é alvo e ou stop de 500 a 1.000 pontos. Aqui eu tinha conseguido, ó. Aqui até o fechamento da vela, de repente de 15 minutos, porque você pode esperar o fechamento da vela de 15 minutos, você pode ficar exposto só num período de 15 minutos, como por exemplo aqui, entrei, deixo, ou na casa a vela seguinte, né? Aqui, ó. Eu tenho essa vela seguinte da minha entrada, aqui, ó. Vela seguinte da minha entrada, essa aqui. Eu tive pelo menos esses 500 pontos para colocar no bolso, 517 pontos. Aqui do mesmo jeito, a vela seguinte, apesar dele cair e voltar e fechar aqui na máxima, ou no fechamento da vela aqui, 414 pontos, mas na máxima, mais de 500 pontos. Então, o alvo stop é 500 pontos. Se eu tivesse colocado stop aqui para nessa segunda entrada de 500 pontos, aqui, essa minha segunda entrada, aqui 500 pontos, entrei comprado, então stop de 500 pontos. Vamos pegar 500 pontos da minha entrada, vamos supor que foi aqui acima da média de 15. Ó, eu teria também, nesse caso, teria arriscado a minha operação. Apesar de que, como eu falei para vocês, isso é um parâmetro. Até porque o meu stop eu ia colocar aqui, abaixo do suporte. Esse era o meu stop. Porque também eu não posso colocar stops muito largos. Mas ele vai de 500 a 1.000, tá? Ele vai de 500 a 1.000. Então, com 500 tinha pegado stop, por isso que eu deixei duas entradas e um stop. Aqui da minha entrada, ó, se eu fosse colocar 1.000, ficava abaixo do meu suporte. Então sempre procurem ter endereço no mercado, ter endereço aqui de preços do dia anterior para operar o dia seguinte, ou dias anteriores, assim como eu sempre venho mostrando para vocês. Aqui eu teria ganhado, apesar dele estar subindo agora. Assim que ele bateu na média de 15, né? Que ele veio, bateu na média de 15, que no caso foi aqui. Ele bateu na média de 15 e entrei. A vela seguinte foi essa aqui. E ela foi foi quantos pontos? Ela foi só pegando o corpo dela, sem a massa, só abertura e fechamento. 972 pontos. Então, entre 500 a 1.000 pontos, tá? É o alvo. Só que, claro, isso aqui é gerenciamento de risco, é tempo, maturação da sua forma de negociar, do seu modelo de negociar. Aqui eu estou mostrando apenas a capa ou o rosto de uma estratégia, com a média de 15. Eu tenho testado ela, não vou mostrar nada que eu tenha testado apenas um dia, já venho testando ela desde o início do ano, então já de backtest já são 7 meses, então tem muito para agregar aí na estratégia de vocês, tá? Isso aqui com o Nasdaq. Beleza, galera? Não deixe de colocar o seu joinha, nos prestigiar com o seu joinha. Deixe os seus comentários, é muito importante. Quem não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Acompanhe sempre os nossos vídeos. Aqui vou sempre estar numa oportunidade, num cenário de negócio, ou seja, de estratégia, ou seja, de dica, do que for. Vocês são as pessoas que podem estar me ouvindo, podem evoluir comigo, podem crescer comigo. Então, isso que eu acho importante, eu acho de vital
necessidade de a gente estar se comunicando para que a gente possa chegar num ponto, num denominador comum para o melhor resultado ou os melhores lucros ou a melhor forma de negociar. Beleza, galera? Vamos que vamos, se preparem. Hoje é só segunda-feira, então tomem cuidado. Toda precaução aí com relação ao que pode acontecer agora. A partir dessa segunda até a sexta-feira, muitos negócios podem mudar nossa ótica, o nosso jeito de olhar o mercado. Então, até a próxima oportunidade e chance. Tamo junto, valeu!